Bem-vindos. Hoje, a gente tem um material bem denso e, olha, até um pouco chocante à primeira vista para explorar. Romanos capítulo 6, sabe? Visto pelos comentários do Giuseppe Martelli. Isso mesmo. E a ideia central pode soar estranha, né? Para quem crê em Cristo, a grande notícia é: você está morto. Parece estranho, mas é fundamental. Exato. Vamos investigar juntos o que isso significa de verdade e por que é tão importante na vida cristã. A nossa meta aqui é entender essa união com Cristo, na morte e ressurreição dele, e o que isso muda no nosso dia a dia, né? Perfeito. E é bom a gente situar onde esse capítulo 6 entra na carta de Paulo, né? Porque até o capítulo 5, o foco do apóstolo era a justificação. Certo. Ou seja, como Deus, pela graça, através da fé, declara justo aquele pecador que crê. Ele estabeleceu essa base. Uma base sólida. Muito. Agora, em Romanos 6, o foco muda. Vai para a santificação. Como essa condição de justo se reflete na vida prática, na conduta diária. Ah, então é o e agora, né? Fui justificado e agora? Exatamente. E não é por acaso que as palavras morte, morrer, pecado, pecar aparecem tanto nesse capítulo. O Martelli nos comentários conta umas 17 vezes cada uma. Nossa, bastante. Sim, isso mostra a intensidade, a centralidade desses conceitos para a nova vida que Paulo está descrevendo. O comentário do Martelli realmente destaca essa transição da nossa posição legal diante de Deus para como a gente vive essa posição. Entendi. Então vamos mergulhar nisso. A afirmação principal é essa: morto para o pecado. Parece um paradoxo, mas o material que a gente está vendo apresenta isso como libertação. Uma libertação radical, na verdade. Sim, total. A ideia é que, por estarmos unidos a Cristo na morte dele, aquele poder antigo que o pecado tinha sobre nós, bom, foi quebrado. Perdeu a autoridade. É interessante como o Martelli destaca a força da resposta de Paulo lá no versículo 2. Qual resposta? Quando perguntam: então vamos continuar pecando para a graça aumentar? Paulo responde: de modo nenhum. E o Martelli ressalta que no grego original essa negação é fortíssima. É quase que absurdo pensar isso. Com certeza. E a base para essa negação tão forte é justamente a união com Cristo, que ele descreve no versículo 3 como ser batizado na sua morte. Certo, o batismo. Mas o comentário do Martelli deixa bem claro que não se trata só ou primariamente do ritual do batismo com água, embora o simbolize, claro. O ponto principal é uma identificação espiritual, sabe? Uma imersão total na morte de Cristo. Uma imersão espiritual. Isso. É como se a gente fosse mergulhado naquilo que aconteceu com ele na cruz. E assim como ele morreu para o pecado e ressuscitou para Deus, quem está unido a ele também morreu para aquela velha maneira de viver, dominada pelo pecado, e agora é chamada a andar em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. Novidade de vida. Martelli insiste muito que essa união cria um divisor de águas. Tem que ter um antes e um depois claro na vida da pessoa. Esse antes e depois me leva direto para outra ideia que o material discute bastante. O tal do velho homem. Sim, fundamental entender isso. Que se refere à nossa natureza humana caída, né? Herdada de Adão, com aquela inclinação para o pecado. E a afirmação no versículo 6 é categórica. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Exato. E o comentário do Martelli chama a atenção para um detalhe crucial no grego original. O tempo verbal indica uma ação que já foi completada no passado. Então não é algo que eu tenho que ficar fazendo. Não, é algo que Deus já fez por nós quando nos unimos a Cristo. Já aconteceu. É um fato consumado pela obra dele. Nossa, isso muda tudo. Muda mesmo. E qual a consequência dessa crucificação do velho homem? O mesmo versículo 6 continua: para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Desfeito? O que significa isso exatamente? Boa pergunta. A palavra grega traduzida como desfeito é analisada pelo Martelli. Ele sugere que uma tradução melhor seria tornado inoperante ou privado de poder. Inoperante. Isso. E é fundamental entender a nuance aqui.
Não significa que a tentação some ou que a gente nunca mais vai sentir vontade de pecar. Infelizmente, não é isso. Seria bom se fosse, né? Seria ótimo. Mas significa que o poder de escravizar do pecado, aquele domínio tirânico que ele tinha sobre nós, esse sim foi quebrado. O pecado não tem mais o direito de nos governar. Entendi. Ele perdeu a autoridade legal, digamos assim. Exatamente. O comentário contrasta muito o estado anterior, éramos escravos do pecado, com a nova realidade, somos libertos do pecado. Isso aparece nos versículos 7, 18 e 22. Essa distinção é muito importante mesmo. Sentir a tentação é uma coisa, estar debaixo do domínio do pecado é outra, completamente diferente. Totalmente. E para ilustrar essa quebra de domínio, o Martelli usa uma analogia no comentário que eu achei muito viva, a do senhor de escravos. Ah, sim, é ótima essa. Ele diz assim: enquanto o escravo está vivo, o senhor dá ordens, espera a obediência. Normal. Mas, se esse escravo morre, o senhor pode gritar o quanto quiser, faça isso, limpe aquilo, não adianta nada. Claro, o escravo está morto. Exato, não pode mais obedecer. Da mesma forma, o pecado, que era nosso mestre antigo e implacável, perdeu a autoridade sobre quem morreu com Cristo. A relação de servidão foi, dissolvida legalmente lá na cruz. É uma imagem muito forte, né? E o fascinante, que o Martelli bate muito na tecla, é que essa verdade objetiva, o que Deus fez em Cristo, precisa ser apropriada pela fé para virar realidade na nossa experiência diária. Ah, não basta só saber na cabeça, então. Jeito nenhum. Precisa crer nisso profundamente e viver a partir disso. E aí entra a história do Watchman Nee, que o material traz como exemplo prático. Sim, que história marcante. Para quem não conhece, o Watchman Nee foi um líder cristão chinês muito influente no século XX, né? Com escritos profundos sobre vida espiritual. Exatamente. E ele tinha um desejo sincero de viver para Deus. Mas, como o comentário relata, ele tinha uma luta terrível contra um temperamento explosivo. Uma raiva que o dominava. Sei como é. Não a raiva explosiva, mas a luta interna. Pois é, e ele se esforçava muito. Martelli descreve essa luta com a frase: eu me empenho, não vou me irritar. Mas era uma batalha perdida, sabe? A raiva sempre voltava e ele ficava frustrado, quase em depressão, porque via que todo o esforço dele era inútil contra aquele poder. Que agonia devia ser. Imagina, mas a virada de chave para ele, segundo o relato no comentário, aconteceu justamente quando ele estava orando e meditando em Romanos 6. Ah, então foi lendo esse capítulo mesmo? Foi. E não foi só um entendimento intelectual novo. Foi tipo uma revelação que bateu no coração dele. A verdade de que ele já estava morto para o pecado em Cristo, aquela união com Cristo na morte se tornou real, viva para ele naquele momento. Deixou de ser só doutrina. Exato. Passou a ser a identidade dele. Que incrível. O comentário conta que ele ficou tão impactado, tão cheio de alegria com essa descoberta, que saiu falando para as pessoas próximas: eu estou morto. Eu estou morto. Imagina a cena. O pessoal deve ter achado que ele tinha enlouquecido. Com certeza. Mas era a euforia de quem finalmente entendeu a chave para a liberdade que tanto buscava, né? E o Martelli até recomenda um livro do Nee que nasceu dessa experiência, Não Mais Eu, Mais Cristo. Diz que é um guia prático excelente para viver Romanos 6. Sim, é um clássico. E essa história ilustra perfeitamente o princípio que Paulo estabelece em Romanos 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai-vos. Isso, o comentário do Martelli explora a palavra grega por trás disso, logizomai. Tem a ver com calcular, contabilizar, levar em conta como um fato real estabelecido. Ele usa a expressão italiana facciamo conto, que é bem isso, façamos de conta que é assim, no sentido de reconheçamos como real. Então, é um ato de fé, de reconhecimento. Exatamente. A santificação, assim como a justificação, não vem primariamente do nosso esforço eu me empenho, mas da fé, de acreditar firmemente no que Deus diz que já aconteceu em Cristo e agir com base nisso. É uma mudança total de foco. Sai da nossa performance e vai para a obra completa de Cristo. Então, a chave que o Martelli aponta e que o Nee descobriu na prática,
não é tentar mais forte, mas acreditar mais fundo no que já foi feito por nós. Isso é bem contraintuitivo para muita gente. Muito. Porque a gente acha que a vida cristã é só sobre esforço e seguir regras. É quase que reprogramar o cérebro, né? Parar de funcionar na base do eu tenho que fazer isso e começar a funcionar na base do Deus já fez e eu estou nele. Exatamente. É uma mudança de paradigma mental e espiritual que o Martelli enfatiza bastante. E essa nova identidade, essa nova realidade de estar morto para o pecado e vivo para Deus, tem consequências muito práticas. Paulo começa a detalhar isso a partir do versículo 12. Certo, vamos ver essas implicações práticas então. A primeira é: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6,12. Isso. E aqui o comentário do Martelli traz um toque de realismo importante. Ele cita 1 João 1,8, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Verdade. Ele diz algo como: não vamos nos iludir achando que nunca mais vamos pecar. Non illudiamo-ci che non pecchiamo mai più. A questão crucial não é atingir uma perfeição sem pecado aqui e agora. Qual é a questão então? É não permitir que o pecado volte a ter o domínio, o reinado sobre nós. Ele não é mais o rei. Foi destronado. Entendi. Ele pode até tentar dar ordens, mas não manda mais. Correto. Ele ainda tenta, mas não tem mais autoridade final sobre quem crê. E isso leva à segunda implicação prática, lá no versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Apresentar os membros, tipo, as partes do corpo? Exato. O comentário explora a palavra grega aqui, paristeme. Tem a ideia de colocar à disposição, oferecer para ser usado. Martelli usa a palavra italiana prestare como emprestar. A gente não deve mais emprestar nossos olhos, mãos, ouvidos, pés, nossa mente para serem usados pelo pecado. E o comentário dá exemplos bem concretos disso, né? De não apresentar. Dá som. Menciona usar os olhos para consumir pornografia, ou as mãos para se envolver demais em jogos violentos, ou gastar tempo descontroladamente na internet e redes sociais, coisas que acabam nos afastando de Deus. Coisas do dia a dia mesmo. Sim. A ideia central é que, como a gente não é mais escravo acorrentado, agora temos a capacidade dada por Deus através dessa união com Cristo de dizer não. Como Martelli coloca, o crente não é mais uma ovelha levada para qualquer lado. Ele tem uma espinha dorsal, uma capacidade de resistir e escolher diferente. Gostei disso. Espinha dorsal. Mas não para no não fazer, né? Em contraste direto com não oferecer ao pecado, vem o comando positivo também no versículo 13. Mas apresentais-os a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Instrumentos. Ou o Martelli sugere outra palavra também, né? Sim, ele explora a palavra grega oplon, que também pode ser traduzida como armas, armas de justiça. Uau! Armas de justiça. Forte isso. É uma entrega ativa, consciente, deliberada a Deus. Não é só parar de fazer o mal, é começar a colocar todo o nosso ser a serviço do bem, da justiça de Deus. E para explicar essa transferência de serviço, o comentário volta na analogia do escravo, mas de um jeito diferente. Isso, a do escravo que foi comprado por um novo mestre. Imagina que o antigo senhor, aquele cruel e exigente, aparece e tenta dar uma ordem. O que o escravo faz? A resposta certa seria: com licença, mas agora eu pertenço ao outro senhor. Minha lealdade, meu serviço é para ele. Tentar agradar o antigo mestre só traria problema com o novo e bom mestre. Faz sentido. Da mesma forma, o comentário argumenta: nós mudamos de senhorio. Saímos do domínio do pecado e de Satanás e entramos no serviço amoroso de Deus. E nossa vida diária tem que refletir essa nova lealdade. E como isso acontece na prática? Através de escolhas conscientes, momento a momento, dia após dia. Não é um evento único que resolve tudo, é uma postura contínua. O comentário até menciona o exemplo de um irmão que toda manhã fazia uma oração simples, mas poderosa. Que oração? Algo tipo: Senhor,
Aqui estou para mais um dia, eu me apresento a Ti como vivo dentre os mortos, reconheço que estou morto com Cristo para o pecado, não quero obedecer a nenhum outro mestre hoje, só a Ti. Quero usar meu corpo, minha mente, meu tempo, meus talentos como instrumentos Teus, para Te agradar e servir a Tua justiça. Que prática poderosa. Uma apresentação diária. Exato. Essa consagração renovada que o Martelli aponta como a chave para viver, de fato, a liberdade do pecado. Faz todo sentido. É uma combinação da verdade objetiva, estou morto com Cristo, com a apropriação pela fé, eu considero isso real para mim, e a ação prática, eu me apresento a Deus. Perfeito. Então, resumindo um pouco essa nossa exploração de Romanos 6 com Martelli, a mensagem central é essa transformação radical que vem pela união com Cristo. Ser morto para o pecado não é só uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual profunda. Acesse e vive pela fé. Vimos todo o percurso. Éramos escravos do pecado, fomos unidos a Cristo na morte dele, isso nos libertou do domínio do pecado e nos capacitou a nos tornarmos servos voluntários de Deus. Isso aí. É uma mudança de identidade e de lealdade, né? E as aplicações práticas que o comentário sugere, elas nos convidam a uma reflexão pessoal bem séria, eu acho. Que tipo de reflexão? Bom, a gente pode se perguntar, existe mesmo essa divisão clara, esse antes e depois, na minha experiência com o pecado desde que eu me uni a Cristo? Será que a realidade de estar morto com Cristo é algo que eu realmente considerei, que eu fiz conta como sendo verdade para mim? Ou eu ainda vivo muito como se o velho homem estivesse no comando? Perguntas difíceis, mas necessárias. E talvez a mais importante, como que essa compreensão de que a santificação é, na raiz, obra de Deus em mim, apropriada pela fé, como isso está mudando minhas escolhas diárias? Como eu uso meu tempo, meus sentidos, meu corpo? Estou conscientemente apresentando eles a Deus como armas de justiça ou ainda empresto eles com frequência para o antigo mestre? O comentário realmente desafia a gente a verificar se a nossa prática confirma essa mudança de senhorio. São reflexões muito pertinentes mesmo. E para deixar algo mais para a gente pensar, né? Algo que o comentário também toca de leve. Se essa liberdade que Romanos 6 descreve não é simplesmente ausência de regras, mas na verdade uma transferência de servidão do pecado que oprime para Deus que ama. Exato, uma troca de mestre. Isso. O que significa, na prática, experimentar e expressar a verdadeira liberdade? Aquela que a gente encontra justamente nesse serviço voluntário e alegre ao novo mestre. Como que essa servidão à justiça, que soa quase como um paradoxo, se manifesta de forma concreta e, quem sabe, surpreendentemente libertadora no nosso dia a dia? Ótima pergunta para a gente continuar pensando.